Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, uma pergunta que sempre me fazem é se o filho que completa 18 anos continua tendo direito aos alimentos, à pensão alimentícia. Vou explicar tudo direitinho para vocês, mas eu tenho que pedir que se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, faça a sua inscrição, clica no sininho e ative as notificações para você receber sempre as informações atualizadas, sempre que o vídeo for lançado, você vai ficar sabendo em primeira mão. Mas vamos ao que interessa. Quando alguém, na plenitude das suas faculdades mentais, psicológicas e físicas, completa 18 anos, ele atinge a capacidade, ou seja, ele pode praticar sozinho, sem auxílio de ninguém, todos os atos da vida civil, inclusive procurar prover o próprio sustento. Vocês sabem que para que surja a obrigação alimentar, nós precisamos ter uma pessoa que necessita dos alimentos. Quem é? Aquele que não pode prover por meios próprios o seu sustento, chamado alimentado. Nós temos também o alimentante, que é aquela pessoa que, além de poder prover o próprio sustento, tem condições de auxiliar no sustento de mais alguém. Só que para que exista a obrigação alimentar, nós precisamos ainda de um vínculo jurídico entre essas duas pessoas. Porque, afinal de contas, a nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando nós tratamos com menores, aqueles que não completaram 18 anos ainda, a necessidade é presumida. E o vínculo jurídico decorre do poder familiar. O poder familiar obriga os pais, mães, a sustentar, a prover o sustento dos seus filhos. Então aí é fácil. Agora acontece que quando completa 18 anos, não tem mais o poder familiar. Ainda assim existe um vínculo obrigacional, um vínculo jurídico, que é decorrente não do poder familiar, já extinto, mas da própria relação de parentesco. Só tem uma coisa, eu não tenho aqui mais a presunção de necessidade. Pelo contrário, o interessado, o alimentado, é que deve provar que, apesar de ter condições de correr atrás do seu sustento, não pode fazê-lo. Isso ocorre muito, por exemplo, quando o filho está estudando, não completou a sua escolaridade total, está cursando um curso superior, ou mesmo o ensino médio, mas não basta que ele esteja estudando. É preciso também que esse estudo torne incompatível a sua busca por um emprego ou torne aquilo bastante indesejável. Mas note bem, nós não estamos mais falando aqui de filhos menores. Nesse caso dos filhos menores, a necessidade é presumida e ele não tem que provar que precisa. Ele precisa provar o quanto precisa. Quanto vai ser gasto com escola, quanto vai ser gasto com comida, quanto vai ser gasto com moradia, com vestuário, enfim. Já o filho, quando completa 18 anos, que ele é maior, ele é capaz, ele precisa demonstrar a sua necessidade, porque a presunção é de que ele pode correr atrás do próprio sustento. Então, ao contrário do que acontece com as crianças e adolescentes, quando se torna adulto, jovem adulto, ele precisa demonstrar que não tem condições de prover o próprio sustento. Mas notem bem, porque há um detalhe bastante importante nisso tudo. Muita gente acha que quando o filho completa 18 anos, pode simplesmente parar de pagar a pensão alimentícia. Não é assim que funciona. Se você tem uma sentença em que está constituída aquela obrigação, você só pode deixar de cumprir aquela obrigação quando aquela obrigação deixar de existir. Ou seja, quando aquela sentença for substituída por uma outra sentença exonerando aqueles alimentos. Tá bom? Era o que a gente tinha para hoje. Se você gostou desse vídeo, pode divulgar à vontade nas suas redes sociais. Um abraço, gente. Até a próxima.